Bem-vindo, alunos, ao Instituto Caires, a mais uma aula do nosso curso de redação. Hoje o tema é fake news. Novamente, eu peguei os temas mais populares do Google e encontrei o tema da fake news. E assim quero debatê-lo com vocês. Vamos lá? Regra número 1 que eu sempre falo para vocês. Chegou na prova, qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Anota tudo que você sabe sobre o tema. Pega a parte branca da prova e anota rápido o que você sabe. Depois você vai ler a prova, você vai fazer a prova, para na hora que você chegar na redação, você já ter os ganchos. Então, peguei a prova, eu não vou ficar lendo a redação, não vou ficar perdendo meu tempo. Eu vejo qual é o tema e anoto rapidinho ali do canto as lembranças que eu tenho sobre o tema, para não perder meu tempo com isso. Por exemplo, os impactos das fake news na sociedade brasileira. O que eu sei sobre isso? Eu sei do mercado das bolhas sociais. Inclusive, eu assisti um documentário na Netflix que trata sobre isso. Eu sei a crise eleitoral que isso traz, porque eu também sou coordenador político, então é um BO danado. Eu sei a situação da polarização política, que é essa rixa de direita e esquerda fica na internet se matando. E o problema que nós tivemos enorme é o negacionismo científico, que mata. O negacionismo científico mata e já é um problema maior que eu vou tratar ao longo da redação. Mas assim, eu peguei ali, abri minha folha, com a base que eu tenho isso aqui. Já anotei as 10 rápidas que tem na minha cabeça. Vou fazer minha prova. Inicialmente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que contextualizar por que o autor escolheu esse tema. O cara não acordou de manhã e falou, não, eu quero falar sobre isso. Tem que estar vendo uma situação. Então, lembra, gente, para fazer a introdução, primeiro a gente tem que começar pela contextualização. Eu acredito que a maioria dos que assistem já são inscritos no meu curso, então vocês já estão sabendo do que eu estou falando, mas aqui eu estou dando uma revisão, beleza? Pensa comigo, por que o autor resolveu falar sobre esse tema? O cara acordou de manhã, tomou banho e falou, não, vou falar sobre fake news. Se ele está falando sobre isso, é porque está acontecendo algo na sociedade envolvendo isso. E isso é a contextualização. Exemplo, desde as eleições brasileiras de 2018, o uso das redes virtuais para disseminar informações falsas se tornou rotineiro na política, gerando uma instabilidade eleitoral. Observação. Essa parte das fake news da pós-verdade é muito famosa desde as eleições americanas, sabe? Eu lembro que eu assisti, acabou lá para 4h30 da manhã, sabe? Tinha muita conversa sobre isso, sobre pós-verdade, essas coisas. E no Brasil isso se manteve para todo mundo coisa é fake news, mas ninguém sabe ao certo o que é fake news, entende? Aí de 2018 para cá é que eu notei que realmente entrou no mercado financeiro que gera lucro com isso, então já é algo massivo, entendeu? Já é entre outro patamar. Mas vamos lá. Desde as eleições brasileiras de 2018, o uso das redes virtuais para disseminar informações falsas se tornou rotineiro da política, gerando uma instabilidade eleitoral. Estou contando uma história aqui, ao qual prejudica a estabilidade democrática do país. Durante a pandemia do Covid-19, tal prática se agravou de forma sistêmica, dificultando a organização das entidades de saúde durante a pandemia e aumentando a descrença populacional das instituições que estruturam o país. Então, gente, a contextualização é fazer uma narração. Eu vou contar uma história para vocês. Uma história que vai justificar o porquê que nós temos esse problema agora. Aqui eu não citei nada, que eu não fiz minha redação. Aqui eu só dei para vocês uma história. Aí agora é que eu vou entrar com o macete, que é o que eu explico no curso toda hora. A regra das 3 consequências. Você colocou essas 3 coisinhas, você vai matar sua redação a pau. Vamos lá? Quais são as 3 consequências que as fake news geram aqui no Brasil? Primeira consequência, polarização política. Segunda, negacionismo científico. E a última, fragilidade dos mecanismos democráticos. Ó que bacana. Eu peguei a contextualização, peguei a narrativa da história e juntei com 3 consequências que geram problema. E vocês sabem que depois, cada uma dessas consequências vai ser um parágrafo de desenvolvimento da minha redação. Vamos lá? Introdução. Desde as eleições brasileiras de 2018, o uso das redes virtuais para disseminar informações falsas se tornou rotineiro na política, gerando uma instabilidade eleitoral, ao qual prejudica a estabilidade democrática do país. Durante a pandemia do Covid-19, tal prática se agravou de forma sistêmica, dificultando a organização das entidades de saúde durante a pandemia e aumentando a descrença populacional das instituições que estruturam o país. Então, eu peguei minha contextualização e juntei com as 3 consequências e formei uma introdução. Bruno, está muito grande, eu sei, gente. Isso aqui é um rascunho. Na hora de fazer a prova, o que a gente faz? A gente passa limpo, a gente vai cortando. Como eu sempre falo, para fazer grande,
e depois ir cortando, deixar o conciso, bonitinho, perfeito, do que ficar escrevendo um pouco e depois ficar encaixando coisa e perder o sentido. Vamos lá. Agora vamos abrir esses temas. Polarização política. O que eu vou tratar sobre isso? Ou então tentar tratar, tem que ver o tamanho da redação. Essa redação em si, quando eu escrevi, eu lembro que eu não consegui tratar de tudo que eu queria. Aqui não é tema para redação, é tema para artigo, sabe? Mercado de dados e isolamento político. Vamos lá. A compra e venda de dados define modas. Gente, na economia, moda é um comportamento repetitivo. Exemplo, vamos supor que eu tenho uma cidade que ela está em inflação e a cada mês a inflação dela é de 2%, beleza? A moda é 2% porque o valor que mais se repete da inflação é 2%. Beleza, gente? Vamos supor que São Paulo, inflação 1% em janeiro, 2% em fevereiro, 2% em março, 4% em abril. Qual foi o valor que foi mais repetido? 2%. Então, 2% ele é a moda, beleza? Vamos lá. A compra de dados define modas, comportamentos repetitivos e permite que grandes grupos de interesse privado consigam manipular a opinião pública. Beleza, esse é o primeiro ponto. E todo mundo cai nisso. Eu caio, você cai, uma hora ou outra nós vamos cair nisso, certo? Porque isso dá dinheiro, não é? É uma estrutura empresarial completa contra o indivíduo. Então, é muito difícil você não cair isso ou não ser coagido. Agora, cair é uma coisa, repartilhar, fazer o jogo é outra coisa. Um exemplo bem comum da época foi o caso de Mariana Ferrer. Muita gente caiu no golpe dela, quando saiu na internet aquele discurso dela, essas coisas, deu. Quando eu fui ver a audiência, era uma coisa totalmente diferente. Quando você pega e lê o processo e vê as provas, é algo totalmente diferente do que foi vendido, entendeu? E por nos comover, por nós ficarmos sensíveis a um caso de estupro, por exemplo, nós acabamos aderindo à questão das fake news. Então, isolamento político. A construção de bolhas de opinião cujo o algoritmo das redes sociais impõe informações tendenciosas para reforçar a própria linha de pensamento do leitor, impedindo que o indivíduo busque alternativas de opinião. Eu vou explicar isso aqui. Vamos lá. Hipoteticamente, vamos supor que eu tenho dois amigos que são eleitores. Um é eleitor de Lula, outro é eleitor de Bolsonaro. Quanto mais eles replicarem o gosto dele nas redes, mais os algoritmos das redes sociais vão impedir que eles vejam conteúdos opositores, para que fique apenas a opinião deles e de pessoas igual a eles como sobrepujante. Então, isso trava o debate, porque primeiro, isso tira a divergência de opinião, isso é uma coisa terrível, beleza? Segundo ponto, você meio que empobrece o debate, você empobrece as pessoas, porque elas não vão ter o choque constante de ideias que vai fazer eles melhorar seus argumentos, fiscalizar essas coisas, não? E isso vem dinheiro, porque normalmente todos esses grupos eles têm uma proposta financeira por trás, seja uma palestra, seja um curso, seja alguma coisa, uns itens, entendeu? Então, é o método mais fácil para você vender algo para alguém e isolar essa pessoa em uma bolha social. Agora, o negacionismo científico, que é a área que eu mais fico chateado. Primeira coisa. O Brasil tem um problema prévio, que é o distanciamento científico. A classe científica do Brasil fica aqui, a população fica aqui. A divulgação de artigos científicos no Brasil é péssima, 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 terrível. Cara, 5% da população brasileira acredita que a Terra é plana. Isso é um horror. Cara, hoje em dia, isso é algo terrível. E não é culpa dessas pessoas. Porque se eu consigo convencer alguém que a Terra é plana, eu consigo vender para essa pessoa qualquer coisa. É um ponto, entendeu? Às vezes você não acredita que a Terra é plana, mas você acredita em loucura, sabe? Nossa, esse ano explodiu de loucura. Questão de vacina da China, o pessoal inventando conspiracionistas, anarcapitalismo, várias loucuras que eu entendo porque as pessoas acreditam nisso, porque é todo um marketing planejado, comercial contra o indivíduo, entendeu? E assim por diante. Então, quando você analisa isso aqui, você tem que dizer o seguinte, nós já tínhamos esse problema de distanciamento científico. Entrou essa questão das fake news, rapaz, virou loucura. E eles estão vendo que está surgindo movimentos de reaproximação científica. Nossa, isso é maravilhoso, tem que ser feito sim. Inclusive, eu tenho um trabalho na área. Toda sexta-feira eu dou aula gratuita de direito, posto vídeo gratuito de direito para ver se eu ajudo o pessoal. Eu faço entrevista, todo sábado eu tenho entrevista com pessoas da área para poder explicar as leis às pessoas, entendeu? Eu tenho um trabalho na área, infelizmente não é tão grande, né? Porque exige recurso, eu não tenho tanto no momento. Eu pretendo fazer um projeto enorme aqui na área, para poder aproximar as pessoas da legalidade, para as pessoas entenderem como as leis funcionam e como aplicá-las, entendeu? Isso é algo essencial. Então, o baixo nível de educacional e a ausência de divulgação científica ativa no país inibe o acesso da maior parte da população
ao conhecimento técnico e dogmático. E outra questão, fontes alternativas da razão. Olha isso aqui. Influenciadores digitais iniciam um processo de substituição do pensamento científico e racional por uma pseudociência. Corrigi aqui, ó. Oh, perdão, uma linha pseudocientífica. Estava certo, eu falei errado. Que se baseia em uma forma de entender a realidade como senso comum. O que é isso? Vou dar aqui exemplo de diversas áreas. Direito, que é a área que eu trabalho. No direito, existe muita gente perguntar: você defenderia um estuprador? E a resposta é sim. Não porque eu concorde com ele, mas para que ele seja preso devidamente, eu preciso fazer a defesa dele. E as pessoas não entendem isso, saca? Aí o que acontece? Eu vejo muito bandido que o pessoal fala: tem que ir pra cadeia, tem que se lascar. Não faz uma defesa dele, o processo fica errado e o cara é solto, pô. Isso acontece diretamente na área política. Muita gente é presa ilegalmente para poder fazer alarismo político. E eu falo: ó, vai dar 30 dias, vai ser solto e vai ficar isento de processo. E é o que acontece, a população não pode apoiar essas coisas, a população precisa começar a entender a ciência do direito. Mesma coisa na questão econômica, é uma área que eu também tento atuar muito. Eu tinha uma maior dor de cabeça com a galera que tinha uma economia, queria colocar uma economia de produção socialista. Cara, é doente, já tem milhares de livros refutando matematicamente. E o legal da matemática é que matemática não é opinativa. Matemática não liga se algo é bom ou ruim, não liga para ideologia. 2 mais 2 sempre vai ser 4. Aí esse ano surgiu essas loucuras do anarcapitalismo, que é mais doente do que o socialismo, entende? É gente querendo justificar senso comum com a ciência, cara. Então, enquanto tem milhares de profissionais gastando horas de sua vida diariamente, trabalhando, se lascando, estudando, abdicando de tudo, chega um João Ninguém, fala algo que parcialmente é óbvio, junta com o senso comum e fala: nossa, olha, isso aqui é eticamente aceitável. Meu Deus, olha onde nós estamos nesse momento. Entende? É muito triste somente a questão, agora nós estamos numa pandemia e tem gente fazendo negacionismo de vacina. Numa pandemia. Vamos lá. Fragilidade das instituições democráticas. A falta de confiança populacional nos sistemas de voto, nas instituições jurídicas e legislativas. A espetacularização do processo legislativo e executivo. Isso aqui, ó. Vamos lá. Falta de confiança populacional nos sistemas de voto. Primeira coisa. Urna eletrônica é o sistema mais seguro que existe. Ponto. Cientificamente, isso é irrefutável. O problema da urna brasileira é que você consegue, depois de um longo trabalho, descobrir quem votou em quem. Você não consegue alterar a quantidade de votos. Atualmente, no ano de hoje, esse problema da urna brasileira, beleza? Diogo Aranha tem um enorme trabalho na área, tentando quebrar as urnas brasileiras. Inclusive, ele foi contratado até pelo governo para quebrar as urnas brasileiras. Ele conseguiu descobrir quem votou em quem, a ordem dos votos. Beleza? Na instituição jurídica, nós temos um grande problema, porque é uma classe absolutamente privilegiada dentro do Brasil. E isso eu sinto que está tendo uma mudança. E legislativo a gente não fala por causa dos grandes escândalos de corrupção que teve. Então, nós praticamente já tínhamos uma descrença na política, o que é terrível, porque com a política que se constrói o mundo. Ainda com as fake news e a espetacularização da situação, virou guerra. Virou guerra, e é uma guerra que eu falo que todo mundo tem que entrar. Porque isso aqui é a nossa vida, é o nosso futuro, entendeu? Então, as fake news aumentaram essa fragilidade, certo? E criaram um sistema de espetacularização. Vou dar um exemplo bem claro. Eu vou falar aqui do presidente atual, porque o presidente atual, tanto faz qual fosse o presidente, eu ia criticar do mesmo jeito. Mas vamos lá. O presidente sai na televisão toda semana falar que não vai ter vacina obrigatória. Mas em março, ele aprovou uma lei que obriga a vacinação. E eu tenho um artigo enorme sobre isso. Quem quiser ler, depois eu vou deixar nos comentários, que eu pego o artigo, eu mostro a lei, assinado com a assinatura dele, entendeu? Então, assim, na hora de assinar uma coisa, ele assina uma coisa, vai atrás, vai fazer aqueles espetáculos enormes, indo contra os governadores, falando outras coisas, entende? E por isso que eu acho importante acabar com as fake news, porque não daria aval para ele fazer isso. Agora vamos para o desenvolvimento. Desenvolvimento 1 vai ser baseado no quê? Polarização política. Vamos lá. Não é muito, vamos lá. Durante a navegação online, costumamos assinar diversos termos em sites de compras, redes sociais, jogos, ao qual cedem as empresas que fornecem serviços o acesso e direito de coletar nossos dados como consumidores. Estou explicando de novo, estou narrando de novo o que acontece. Tais informações são repassadas para especialistas em administração de dados, que por sua vez mesclam o objetivo da empresa contratante com o conteúdo coletado. Sabe o que eu falei até agora? Nada. E se você pegar isso aqui tudo, eu não falei nada demais, eu só falei o básico de como funciona o sistema de dados com palavras muito bonitas. E saber escrever bem é uma coisa que vocês precisam aprender e que está no meu curso, sabe, que a gente tem isso toda semana.
Dessa forma, recebemos informações direcionadas com o intuito de moldar nossa opinião de acordo com a vontade da empresa contratante, porque eu já falei anteriormente, então não vou reexplicar. Desenvolvimento 2, negacionismo científico. Esse direcionamento nos conduz ao isolamento digital, que se caracteriza pelo recebimento de informações específicas de um único nicho compatível com o espectro de informações do usuário, assim criando um vínculo que se retroalimenta. Exemplo, você pesquisa em terra plana. Primeiro, normalmente o cara que acredita em terra plana, ele tem um perfil, não é uma pessoa qualquer. Primeiro, ele tem uma visão de mundo criacionista, descrença científica, é uma pessoa que normalmente ela não tem muitas conquistas acadêmicas, então o algoritmo define tudo isso. E todas as pessoas que têm determinadas compatibilidades com ele, que também tem síndrome de especialismo. O que é síndrome de especialismo? É uma doença que a pessoa se acha especial, ela se acha, todo mundo está sendo enganado. Ah, não, eu que não tenho nada, nunca produzi um artigo científico na vida, nunca fiz nada, é você especial. É a síndrome de narcisismo, sabe? O cara, que é o pior de todos, ele acha que não, magicamente, sem precisar sentar a bunda e estudar o dia todo, igual a gente faz, a gente que leva a sério a profissão que quer, vocês aí que querem passar no vestibular, querem passar no concurso, vocês fazem, o cara faz porcaria nenhuma, mas ele se acha especial. É mágica, né? Eu adoro mágica. Então, o Facebook, por exemplo, vai detectar isso, pô. Ele vai detectar isso porque ele tem algoritmo para isso. Ele vai começar a só mandar informações para esse cara referente a isso, para parecer que esse cara, ele ia achar que ele que descobriu isso. Beleza? Isso eu tô falando de terraplanismo, mas isso vale para tudo. Até para sua ideologia. Por exemplo, eu, por ser um liberal, eu sei que eu recebo muito mais fácil do liberalismo. Aí eu fico acessando um site de esquerda toda hora, sabe? E a galera que vai contra a minha advertência para poder entender o que eles estão pensando. Mas não aparece para mim, esses sites não aparece, não pode ter alguma, entendeu? É porque é uma forma de evitar isso comigo mesmo. Entendeu? O que é que eu faço? Eu tento sempre acessar a oposição. É o que eu recomendo que vocês façam, gente. Leiam quem vocês gostam e leiam mais ainda quem vocês não gostam. É a regra. Vamos lá? Impossibilitando a entrada de notícias divergentes dentro da bolha social que foi formada. Sendo assim, tais núcleos isolados da informação substituem a veracidade das fontes científicas no processo de educação popular, que, por consequência, gera problemas institucionais como a diminuição do índice de vacinação, coisa terrível, as abstenções de votos nas eleições e o negacionismo do Covid-19, o qual foi responsável por milhares de mortes. No Instagram, gravei um vídeo sobre liberalismo, ao qual eu falei sobre a responsabilidade individual, que para mim é o maior pilar do liberalismo, e eu falo sobre essa questão, e não vou entrar aqui, sobre a responsabilidade que eu tenho sobre quem morre ao meu redor. Vamos lá. O V3, que é baseado na fragilidade das instituições democráticas. Vamos lá. A maior de todas as consequências é o afastamento populacional das instituições democráticas, gerando dificuldades para o governo executar políticas públicas e fazer a manutenção do aparato administrativo, que rege nossos mecanismos de direitos civis. Bruno, que palavra é essa? Ó, eu dou de graça no YouTube aulas de direito básico, direito de Estado. Deviam ter no ensino médio, só que eu sei que vocês não têm. Então, quer aprender a escrever e falar assim? Vê minhas aulas gratuitas no YouTube, que toda sexta-feira eu posto no Instagram e no YouTube aulas de direito gratuito, bem simplesinho, 2, 3 minutinhos, para vocês começarem a pegar como as coisas funcionam, beleza? E, cara, vocês citarem direito na redação, é lindo, pô. É lindo, é maravilhoso. Então, não tem por que vocês não fazerem isso. Vamos lá. Tal medida resulta na queda da confiabilidade populacional no Estado, gerando uma reação de autotutela. Autotutela é quando você faz as coisas dependendo da lei. Você, o Estado nunca vai ajudar em nada, vou sonegar imposto, o Estado não vai me proteger, eu vou andar armado, entendeu? Para a execução de medidas que deveriam pertencer à ordem pública, como o monopólio da violência, a vacinação coercitiva e a sonegação de impostos. Gerando soluções para a polarização política, desenvolver mecanismos de acesso à informação política, facilitando a fiscalização e a compromissos parlamentares. É aquela questão que eu falo da transparência, que é algo muito importante. Negacionismo científico, aproximar a sociedade da divulgação científica, criando métodos educacionais que incentivam a pesquisa. Vai ficar isso mais à frente. Fragilidade das instituições democráticas, criar e executar normas de regulação para a compra e venda de dados, além de regulamentar de forma legislativa tais atos. Seguindo. Conclusão. Para diminuir os danos causados pelas fake news em nosso país, devemos cobrar maior facilidade de acesso à transparência das atividades do Estado, facilitando a fiscalização cidadã e coibindo a desinformação pública. Beleza? Primeira coisa, tu tem canal maior de transparência. E pode partir da gente. Eu tenho um canal de transparência, gente. Eu leio a legislação, passo lei, passo as coisas, passo votação pessoal. Vocês não podem fazer isso. Quem tem acesso precisa fazer isso, para poder ajudar a melhorar. Porém, quando partimos para as áreas científicas, devemos reaproximar a elite intelectual do país
com a população, desenvolvendo meios de divulgação científica, como utilizar a TV e escola para servir de canal de desinformação. Gente, a gente paga um canal, eu acho errado, mas já que a gente paga um canal de televisão do Estado, pô, usa esse canal para divulgação científica, pô. Tipo assim, isso tanto ajuda quem cria artigo científico a como é que eu explico? Se empenhar mais a trabalhar pelo nosso país, como também aproxima a sociedade da divulgação, a sociedade entender que sim, existe cientistas que trabalham dia e noite, não dormem, trabalhando ali, criando artigo, para as coisas, para a nossa condição de vida melhorar e as pessoas terem acesso a isso. Vamos lá. Sabendo que o acesso à internet é cada vez mais amplo, devemos cobrar dos nossos legisladores a criação de leis que se adequem aos novos métodos de acesso digital, a fim de equiparar nossas normas com o avanço tecnológico, que é o grande problema do nosso Brasil, é que nossas normas, a maioria delas foi travada no tempo. Você tem normas aqui do período imperial, também já fez até um artigo sobre isso, a questão das terras do Brasil e tudo mais, da complexidade que é mexer nisso. Porque você tem normas que são do período imperial, até hoje está reinando. Então, já é complicado você conseguir fazer que as normas brasileiras equivalam à sociedade. Ainda mais com a internet, que a sociedade gera uma mutabilidade cada vez mais alta. Então, a gente precisa cobrar, a gente precisa estar lá, a gente precisa orientar e fazer a nossa parte. E, pessoal, foi essa minha redação. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos que assistiram. Me sigam no Instagram, Seu Caires, e até